Queridos amigos, aqui do Instituto Espírita Dias da Cruz, uma boa noite a todos. Então, estamos aqui reunidos mais uma vez para fazermos, né, mais uma reflexão, como temos feito aí todas as sextas-feiras. Mas antes de iniciarmos, vamos dar aqueles nossos recados de sempre, né? Então, ainda durante esse mês de fevereiro e a próxima semana, que é a primeira semana de março, estamos funcionando no sistema de plantões. Ah, é, então, nossa casa estará funcionando às segundas e às quintas, à tarde e à noite, com o departamento, o DAI, proporcionando aos irmãos que vierem à nossa casa a palestra de harmonização para o passe e logo em seguida o passe, e também à noite a palestra das 7h45 presencialmente nesses 2 dias. De qualquer maneira, nos outros dias continuamos tendo online as demais palestras desse horário das 19h45. Então, todos aqueles que quiserem vir à nossa casa presencialmente poderão fazê-lo às segundas ou às quintas-feiras, até que retornemos ao nosso horário normal, depois de encerrado esse chamado período de verão, quando voltamos a trabalhar normalmente, de segunda a sábado, sempre à tarde e à noite durante a semana, e pela manhã e à tarde durante o sábado. E aí todos os nossos trabalhos voltam, né? A evangelização das crianças, enfim, todas as atividades que temos aí em nossa casa costumeiramente ao longo do ano, tá certo? Então, para aqueles que estão chegando aqui hoje pela primeira vez, meu nome é Leandro. Sou trabalhador aqui do Instituto Espírita Dias da Cruz, atuo auxiliando na evangelização das crianças e também algumas atividades do DAI, né? Aí na nossa casa, e às vezes presto um apoio aqui também nas nossas palestras, sempre que me é solicitado e que eu tenho essa possibilidade de estarmos aqui para fazer essa reflexão, tá certo? Então, antes de começarmos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos agradecer a Deus e à espiritualidade superior pela oportunidade que temos de estar aqui juntos para essa reflexão. Que tudo que nós discutirmos aqui hoje, de alguma maneira, sirva para o nosso melhoramento interior, para o nosso processo de reforma íntima. Possamos sair daqui hoje um pouquinho melhor do que chegamos e que tenhamos a firme certeza de que amanhã e nos próximos dias certamente estaremos um pouco melhores do que hoje. Então, com a devida autorização de Dr. Dias da Cruz e da equipe espiritual que rege esse trabalho, vamos iniciar a nossa palestra de hoje. Bom, meus amigos, como nós temos conversado aí ao longo das semanas, né? Então, vamos falar de mais uma parábola, né? Nós temos aí nas sextas-feiras dedicada ah, esse tempo da nossa conversa para falarmos sobre as parábolas. E para hoje escolhemos mais uma parábola que foi a parábola do empregado fiel. Em algumas traduções do Novo Testamento aparece como pode também aparecer com o título de o servo fiel, tá certo? Então vamos começar a nossa reflexão falando dessa parábola e lembrando, né, o que que é esse conceito de parábola nessa perspectiva evangélica, né? Então, o sentido de parábola, como empregava o Cristo, são aquelas histórias que Jesus contava, né? Com o objetivo de, a partir dos conhecimentos daquelas pessoas que o estavam acompanhando para ouvir a sua mensagem, a partir do conhecimento daquelas pessoas, Jesus então fazia uma associação com várias questões que eram próprias do ambiente daquelas pessoas, e ele então narrava uma história que tinha um fundo moral, e esse fundo moral trazia ensinamentos aí do mundo espiritual para aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus. Então, a parábola ela é um gênero textual que tem essa característica. Ela sempre é uma história que tem um fundo moralizante de alguma maneira, mas que é contada a partir de uma série de símbolos e principalmente de uma aproximação com uma vivência de quem está escutando. Então, vão ser escolhidos elementos que fazem parte da vivência daquelas pessoas que estão escutando a parábola, tá certo? Então, vamos começar aí o empregado fiel.
é uma parábola que a gente pode encontrá-la no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, nos versículos de 35 a 48, e também no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e dos versículos de 45 a 51. A nossa reflexão vai ser feita sobre o trecho de Mateus, tá? Então, vou fazer a leitura para nós e depois vamos comentar aí alguns pontos. Então, lá em Mateus, nós temos assim: parábola do servo fiel e prudente. Quem é então o servo fiel e prudente que o Senhor deixou como responsável sobre sua criadagem para lhe dar comida no tempo certo? Feliz do servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Eu lhes garanto, ele o deixará como responsável por todos os seus bens. Porém, se esse servo mal disser no coração, meu senhor chegará tarde, e se puser a espancar seus companheiros, a comer e a beber com os bêbados, o senhor desse servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Então o punirá severamente e lhe dará a sorte dos hipócritas. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então a gente tem aqui um texto, né, que fala de uma situação hipotética de um dono de uma casa que pede ao seu empregado que cuide dos outros empregados. Então, ele deixa alguém como responsável por administrar aquela casa, né? E aí, Jesus está mostrando para os apóstolos e para as pessoas que o estão escutando, Jesus está mostrando ali que a gente pode ter um comportamento, perdão, que o personagem poderia ter um comportamento de um servo que é fiel, ou seja, que é responsável, que é cuidadoso, que é fiel ao compromisso que ele assumiu com o seu empregador, ou a gente pode ter, ou ele poderia ter o comportamento de alguém que não é prudente, que não é fiel, que não é rigoroso a esse compromisso assumido com esse empregador, né? Então, essa parábola, meus amigos, ela faz parte de uma série de ensinamentos que Jesus está transmitindo aos seus ouvintes, né? Tanto que depois dela e antes dela, a gente tem uma série de narrativas, de histórias, de passagens da vida do Cristo. Então, só a título de exemplificação, ó, antes dela, a gente tem a lição da figueira, a gente tem os vários trechos em que Jesus orienta que vigiemos sempre. Após ela, e logo em seguida, a gente tem a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos. Então, é um momento ali do Evangelho, né, e da vida do Cristo. O Evangelho está mostrando ali um momento da vida do Cristo, em que várias histórias, várias passagens são contadas. Né? Então, nessa parábola, a gente percebe, como em toda parábola, várias simbologias, e ela é interessante porque ela possibilita que nós façamos uma reflexão individual e, ao mesmo tempo, uma reflexão coletiva sobre o conteúdo dela. Então, a gente vai fazer aqui algumas reflexões, tanto sobre essas questões que podemos analisar a partir de um ponto de vista individual, e também as reflexões que podemos fazer a partir de um ponto de vista coletivo, né? Então, nessa parábola, Deus é mostrado como um chefe que confia seus empregados, para cuidar da casa enquanto ele está fora. E a um desses empregados, ele dá a responsabilidade de também cuidar dos outros, cuidar do trabalho dos outros, como se fosse uma espécie de administrador, de gerente do trabalho dos outros. Então veja o que é interessante. Deus, então, é esse chefe que confia a casa a um grupo, e dentro do grupo ele destaca alguém para cuidar do grupo de pessoas, né? Então, esse empregado fiel é todo aquele que compreende, somos nós, quando compreendemos esse mundo em que a gente vive, o nosso planeta, e também essa oportunidade que estamos tendo de uma nova encarnação como o símbolo para essa casa que foi dada para ser cuidada. Então, olha que interessante. Esse planeta está muito claro para nós que ele é a nossa casa. Nós devemos cuidar dessa casa que Deus nos confiou, né? Deus
fez esse planeta com todas as condições para que pudéssemos estar nele aqui encarnados, e além de entendermos a casa da parábola como o nosso planeta, também podemos entendê-la como essa chance de encarnação, porque esse corpo material aqui, ó, que temos a cada nova encarnação, é uma casa que Deus nos dá e que Deus nos confia para que nós possamos realizar o nosso progresso individual e também, principalmente, auxiliar no progresso coletivo, né? Então, quando a gente pensa nesse cuidado que podemos e que devemos ter com o mundo, nós temos que pensar em quê? Nós temos que pensar que cuidar do mundo é valorizarmos justamente a oportunidade da encarnação, né? E valorizar a possibilidade da encarnação, perdão, cuidar do mundo e valorizar a possibilidade da encarnação, a oportunidade da encarnação, é um modo de cuidar da casa que esse patrão, que é Deus, deu a cada um de nós. Então, quando a gente cuida, quando a gente tem hábitos que mostram o nosso cuidado pelo planeta, nós estamos cuidando dessa casa que esse patrão, que é Deus, nos deu. E da mesma maneira, quando cuidamos desse corpo material que nos foi dado, para que a gente possa desempenhar aquilo que combinamos de fazer na nossa existência, né? Ou seja, quando estamos cuidando da nossa saúde, quando estamos cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, estamos aí valorizando, cuidando dessa casa que o patrão, que é Deus, confiou para cada um de nós. Então, nesse sentido, né, o que que a gente observa? Que Jesus destaca a importância da responsabilidade e da nossa fidelidade a esse compromisso, né? Então, quando a gente olha para um tempo como esse em que estamos vivendo, né, nós temos aí uma emergência climática batendo às nossas portas, e não é de hoje, né, que já vem sendo decantada pela ciência há muito tempo. Nós temos que começar a nos questionar, né, o que nós, individualmente e coletivamente, estamos fazendo para colaborar para que o planeta se equilibre ou para que ele se desequilibre cada vez mais, né? E pensar, quando a gente pensa coletivamente, pensar até que muitas vezes as nossas escolhas elas vão definir os rumos que esse planeta vai tomar. E não são só aquelas escolhas no sentido, eu separo o lixo seco do lixo orgânico, eu cuido o tempo que eu fico debaixo do chuveiro, né? Que são cuidados que a gente tem que ter, mas e mais a fundo ainda nessas escolhas individuais, né? Será que nós, enquanto sociedade civil, estamos cobrando de quem nos representa, esse cuidado ao planeta, esse cuidado ao coletivo? Será que quem estamos escolhendo para nos representar, né? Aí falando de sociedade civil, nas esferas, quaisquer que sejam elas, estão tendo esse olhar? Então a gente tem que começar a pensar também dessa maneira. Porque senão a gente pode cair naquela ideia de achar que, eu sou muito pequeno para tentar mudar alguma coisa, eu não vou conseguir mudar nada, e aí a gente vai continuar vendo o planeta numa situação que no final não vai ficar boa para nós mesmos. E quando a gente pensa nessa casa, não apenas como planeta, mas agora pensando aqui, ó, nesse nosso corpo material, né? Aí a gente vai pensar em coisas que são bem mais individuais nossas. Então, será que eu estou cuidando da minha saúde? Será que eu estou cuidando da minha alimentação, fazendo atividade física? Será que eu estou com hábitos saudáveis? Será que eu estou cuidando da minha mente? Eu estou cuidando do meu emocional? Será que eu estou buscando estar em contato com conteúdos que, de alguma maneira, façam bem para a minha saúde, me façam bem, né? Então, como será que nós estamos também cuidando de nós, cuidando desse corpo material, para que a gente possa dar conta dos compromissos que assumiu, né? Então, a gente também tem que pensar que essa casa aqui, que é de cada um, que é o nosso corpo, ela deve e precisa ser muito bem cuidada. Esse texto nos mostra
que nós devemos estar muito atentos para não sermos negligentes com os nossos compromissos reencarnatórios. Então, no compromisso reencarnatório, a gente tem um compromisso com a casa individual, que é o nosso corpo, e com a nossa casa coletiva, que é o planeta. Então, que compromisso será que nós assumimos? Que tipo de cidadão que nós, ali no nosso planejamento reencarnatório, decidimos ser, para podermos estar aqui encarnados nesse momento, ah, nesse processo aqui, de nova vida, né? Como será? Que compromisso será que foi esse que nós assumimos, né? Então a gente tem que estar muito atento a esses compromissos reencarnatórios, temos que estar observando, vigilantes a eles, né? A parábola, ela também nos ensina, meus amigos, que devemos estar sempre prontos para viver o que o Cristo nos ensinou a qualquer momento. Porque olha que interessante. A parábola nos fala que o patrão, ele pode chegar a qualquer momento. Então, o empregado fiel é aquele que ele está pronto para receber o patrão a qualquer momento que ele chegar. Que em qualquer momento que o patrão chegar, ele vai estar fazendo aquilo que eles combinaram, aquilo que estava acordado entre eles, né? Ele não vai ser pego de calças curtas, não vai ser pego de surpresa. Então, a gente tem que estar sempre prontos para viver aquilo que o Cristo nos ensinou, que aí nós vamos estar realmente vivendo aquela proposta de amor, de fé, de caridade, né? E a gente vai estar vivendo a caridade naquele sentido amplo mesmo, né? De benevolência, indulgência e perdão. Então é muito importante que a gente esteja atentos a isso, né? Será que no nosso dia a dia nós estamos então prontos para viver essa mensagem de amor que o Cristo nos ensinou a qualquer momento? Então, que a gente também procure, né, repensar aí as nossas atitudes, repensar o nosso dia a dia, para que a gente possa vivenciar essa mensagem de amor do Cristo a qualquer momento, né? E o texto também nos lembra que Deus nos deu habilidades e responsabilidades, e por isso devemos usar essas habilidades de maneira muito sábia. Então, cada um de nós, quando reencarna, a gente tem uma série de questões para resolver, mas nós recebemos as habilidades necessárias para resolver essas questões. Então, que a gente saiba usar essas habilidades de maneira adequada, de maneira consciente, de maneira sábia, né? A gente não pode esquecer que a oportunidade da encarnação é uma chance única. E por isso devemos aproveitá-la em cada escolha diária, agindo com dedicação em nosso processo de reforma íntima. Por isso que nós temos que observar aí a importância, então, da responsabilidade dessas escolhas. Então, a gente tem que cada vez mais lembrar que é uma bênção estarmos aqui tendo mais uma chance de encarnação, de estarmos aqui convivendo com os nossos afetos mais caros, mas também com a possibilidade de progredirmos, nós e eles, né? E a gente também pode pensar essa parábola, meus queridos, num sentido mais coletivo, né? Então, quando a gente pensa essa parábola no sentido mais coletivo, ser o servo bom e fiel é assumir o papel de buscar ser luz para os nossos demais irmãos. Então, o servo bom e fiel é aquele que está ali, ó, gerenciando a casa para o patrão. Ou seja, ele está liderando os outros, né? A gente não vai pensar aqui nessa ideia de líder como algo para a gente se envaidecer, mas a gente tem que pensar que muitas vezes nós, e não falando apenas do ponto de vista religioso, digamos assim, na nossa vida profissional mesmo, muitas vezes nós podemos estar em situações em que nós vamos ter várias pessoas nos seguindo como exemplo ou nos tendo como orientadores de alguma maneira. Então a gente tem que pensar que viver o evangelho não é viver o evangelho só dentro do templo religioso, é vivê-lo nos variados momentos e nas variadas esferas da nossa vida.
Então, será que lá na nossa vida profissional, a gente também não tem que tentar ser como servo bom e fiel, que assume esse papel de ser luz para os demais? É? Então, a gente tem que se manter firme, meus queridos, nessa tarefa de iluminação, como eu disse, nos mais variados espaços por onde circularmos. Porque quando a gente pega aqui, ó, nos versículos 46 e 47, eu vou ler mais uma vez, olha o que é dito. Feliz do servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Eu lhes garanto, ele o deixará como responsável por todos os seus bens. Então, quando nós principalmente reencarnamos em situações em que nós vamos lidar com muita gente, e aí eu não digo só na questão familiar, é lidar com muita gente. Algumas profissões possibilitam isso, né? Por exemplo, o magistério, a enfermagem, a medicina, são profissões que você lida com muita gente ao mesmo tempo. Você vai ter uma vida aí que muitas pessoas vão passar por você ao mesmo tempo. Mas se a gente parar para pensar, todas as profissões em maior ou menor grau, nós vamos estar lidando com pessoas, talvez mais ou menos, a depender da profissão, mas a gente vai estar lidando com pessoas e talvez em algum momento as pessoas vão estar sob a nossa responsabilidade, sob a nossa tutela, né? Então, a gente tem que sempre se lembrar que os verdadeiros servos do Senhor são fiéis ao seu compromisso de amor e prudentes no cumprimento dos desejos de Deus. Então, a gente pensar nisso, né? Ah, por exemplo, uma pessoa que reencarna com um compromisso na política. Olha como é um compromisso sério. Então, imagine também quantos débitos a gente corre o risco, por exemplo, de assumir se a gente reencarna numa situação dessa e não cumpre o que foi combinado da maneira como se deveria. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Ser o servo fiel, agora pensando nessa questão mais coletiva, é ser fiel ao compromisso de amor, como eu disse, e prudente ao cumprimento dos desejos de Deus. É? E a parábola também vai falar para nós sobre o mau servo, né? E aí, quem será que é esse mau servo, né? O mau servo é aquele que só faz o que lhe convém. Então, sempre que a gente faz, principalmente quando estamos aí, pensando agora desse aspecto mais coletivo, tá? Sempre que a gente faz o que nos convém em detrimento do que é correto, em detrimento do que é o bem coletivo, a gente está agindo como o mau servo. Toda vez que a gente está numa posição em que o nosso exemplo, as nossas ações, elas vão interferir diretamente na vida de várias pessoas que de alguma maneira estão sob essa nossa responsabilidade ou que podem ter a vida muito impactada pelas nossas decisões, e nós não tomamos o devido cuidado, nós não tomamos as nossas ações com a devida reflexão, a gente está agindo como mau servo. Por quê? Porque muitas vezes uma escolha inadequada, uma palavra mal colocada, pode levar uma pessoa a se transviar do seu caminho. E aí, aquela pessoa vai ter responsabilidade pelo caminho dela que se transviou, vai, mas nós vamos ter uma responsabilidade também, uma corresponsabilidade. O que que eu quero dizer com isso? Que a gente não vai errar nunca? Não. Vamos errar e às vezes até bastante, porque somos humanos e somos falhos. Mas o que que vai fazer diferença? A intenção. Se antes de tomar qualquer decisão que interfere num coletivo, nós meditamos, nós nos colocamos a serviço do bem, tomamos a decisão pensando que seria o melhor, é a nossa intenção que vai valer. É claro que vamos ter que muitas vezes fazer reajustes, talvez tenhamos, mas a nossa intenção, de certa forma, será a nossa advogada de defesa. Agora, se a gente sabia que um determinado comportamento, uma determinada conduta era inadequada, seria problemática, e mesmo assim nós permanecemos naquilo, pensando muito mais no interesse individual, sem se preocupar
em como aquilo de alguma maneira poderia prejudicar outras pessoas, nós vamos nos responsabilizar não só pelo nosso desvio, como vamos ter uma coparticipação naquilo que o outro vivenciou. Então é muito importante que a gente tome cuidado com isso, né? Ah, o mau servo, portanto, ele vai responder à sua consciência. E aí, gente, é muito interessante que a gente essa parábola em particular, mas todos os textos do Evangelho, eles vão deixar muito claros para nós que o Cristo veio justamente para nos esclarecer que nós não temos um Deus que fica lá no céu com um chicote na mão, esperando cada um de nós com uma folha para dizer: ah, você fez isso, você não fez aquilo, você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, e que vai dizer quantas chicotadas a gente vai receber. Não. Sabe quem vai cobrar? É a nossa própria consciência. Nós mesmos vamos perceber que não estamos ajustados com a lei de amor, justiça e caridade. E a gente vai entender que precisa se alinhar a essa lei. E aí nós vamos buscar o ajuste a essa lei. E aí a gente volta a lembrar aquela máxima, né? O ajuste à lei, ele nunca precisa ser pela dor. O ajuste, ele pode e ele deve ser pelo amor. Então, nós vamos poder ajustar as nossas imperfeições, os nossos maus passos, as nossas más escolhas pelo amor. Tudo vai depender, do nosso comportamento, das nossas escolhas, pensando aí na lei de causa e efeito, certo? É como eu já disse até na semana anterior, se eu não me engano, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A gente pode semear o que a gente quiser, mas a gente vai ser obrigado a colher. Então, se eu semeei flores, é óbvio que eu vou colher flores. Agora, se eu semear pimenta, eu não posso achar que eu vou colher flor. Eu vou colher pimenta. Então, a gente tem que sempre estar observando isso. Então, meus amigos, essa parábola, ela vem também mostrar para a gente esse sentido todo coletivo dessa nossa relação com Deus, dessa nossa relação com a lei de amor. Então, a gente tem que pensar, né? Em que escolhas da nossa vida, em que momento da nossa vida, será que estamos agindo como o servo bom e fiel? Né? Aí o que fica talvez de reflexão para nós, para os próximos dias, é isso. Vamos pensar, o que eu tenho feito que me aproxima desse servo bom e fiel, ou seja, desse servo que entende que este planeta foi feito por Deus para nós e que eu tenho responsabilidades no cuidado dele, que este corpo que me foi dado aqui para viver essa experiência encarnatória, eu tenho responsabilidade sobre ele e que de uma maneira coletiva eu tenho responsabilidade sobre tudo que eu falo e faço e que pode influenciar outras pessoas. Então, vamos pensar como que nessas três dimensões, com o planeta, com o nosso corpo e conosco mesmo, com a gente mesmo e com os nossos irmãos, o que eu tenho feito que me aproxima do servo bom e fiel? E vamos pensar também o que eu tenho feito nessas três dimensões que me distancia desse servo bom e fiel e, portanto, está me aproximando mais do mau servo. E aí vamos tentar mudar esse nosso comportamento, né? E nessa relação com o planeta, não vamos nos esquecer daquilo que eu falei também, de ir atrás das nossas representações e pensar que as nossas representações, né, na sociedade civil organizada, elas têm que estar em sintonia com a mensagem de amor e de caridade, de fraternidade que o Cristo veio nos trazer. Né? Vamos tomar muito cuidado com essa mania que muitas vezes nós temos de querer tornar Deus e Cristo humanos e, portanto, imperfeitos. Então, sempre tenhamos cuidado quando estiverem nos apresentando um Deus e um Cristo que estão muito humanizados, muito imperfeitos, sinal de alerta. Que na verdade não estão nos apresentando Cristo nem Deus, estão nos apresentando um ser humano, como nós, que vão ter os seus defeitos e as suas qualidades e que, portanto, vão poder ser falhos, como cada um de nós. Então, a reflexão do servo bom e fiel é justamente isso, que nós possamos pensar como está aí esse nosso compromisso, né, que nós
que nós assumimos e mais uma possibilidade que estamos tendo de estar aqui, encarnados e vivenciando mais uma vez, essa possibilidade agora com uma chance muito maior, ah, principalmente por meio da doutrina espírita, de ter acesso a essa mensagem do Cristo de uma maneira cada vez mais esclarecida. Tá certo, meus irmãos? Então, a mensagem que eu tinha para hoje era essa. Espero que possamos, ao longo da semana, fazer várias reflexões aí para os nossos corações. E vamos agora fazer a nossa prece de encerramento para fecharmos o nosso momento de hoje. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos agradecer a Deus a oportunidade que tivemos de estar aqui fazendo essa reflexão do Evangelho, que possamos estar juntos novamente na próxima semana e principalmente que durante a nossa semana possamos pensar na mensagem que nos foi passada por meio dessa parábola. Que a equipe espiritual que está aqui coordenando este trabalho, juntamente com os nossos mentores, esteja nos fortalecendo, nos abençoando e nos auxiliando a nos comportar cada vez mais como servo bom e fiel. Com a devida autorização de Dr. Dias da Cruz e de sua equipe, encerramos o nosso trabalho de palestra da noite de hoje. Que assim seja. Um grande abraço e até a nossa próxima palestra.